Oi, amados, lição 158. Diz assim: hoje aprendo a dar como recebo. O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Então ele está dizendo aqui que o Filho de Deus nunca deixou sua fonte, né? Isso aqui é um sonho no tempo, e que esse conhecimento está em nós. É por isso que nós o reconhecemos. Quando se fala da verdade, a gente reconhece ela, porque está em nós. Jamais alerta, né? Porque para muitos está bem adormecida essa verdade. Recebeste tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Não é esse o conhecimento que dás, pois ele foi dado pela criação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vais aprender a dar hoje? A nossa lição de ontem evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. A revelação de que o Pai e o Filho são um só virá a seu tempo a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Então, cada um vai receber a sua revelação de que você é um com o Pai no dia que está determinado já, tá? Para cada um. Esse momento já está estabelecido. Parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso, pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido, tá, amados? Já foi determinado o dia em que nós vamos ter a revelação de quem realmente somos, tá? Porque isso já aconteceu, mas nós não estamos cientes disso. Ele diz aqui: o tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido, pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já foi. Então, nós já vivemos tudo isso que está acontecendo. Ele está dizendo isso. E nós não entendemos que isso já foi feito, tá? E nós olhamos para trás, como se tivéssemos que ainda ter um futuro e realizar coisas que já foram realizadas. Isso é o tempo. O tempo é confuso para nós, tá? Um professor não pode dar a experiência, pois não a aprendeu. Essa revelou-se a ele no momento indicado. Mas a visão é sua dádiva. Isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Aqui se faz a união do mundo de dúvida
e sombras com o intangível. Aqui, um lugar quieto, dentro do mundo, se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada chega ao fim. A experiência não aprendida não ensina e não ensinada e não vista, apenas está presente. E isso está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo, e isso nós podemos atingir. Então, amados, é aquela coisa, né? Já foi feito, já houve o tempo em que nós já aceitamos essa missão, que nós já andamos, percorremos esse caminho, que já chegou o dia em que nós nos conscientizamos da nossa unicidade com Deus, embora a gente não saiba disso ainda e continue andando para frente em busca disso, tá? Que mais queria dizer aqui? A visão de Cristo tem uma só lei. Tá? Isso aqui é o que nós podemos dividir com as pessoas, é a visão de Cristo, a experiência de cada um. Ela não pode ser ensinada. Por exemplo, no dia que você compreende uma coisa nova a respeito da sua espiritualidade, que lhe é feita uma revelação, isso você não pode ensinar, porque é uma experiência sua. Mas a visão do Cristo ela é estendida, tá? Você vê em você, você vê no outro, e você estende ao mundo. A visão do Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo Filho que Deus criou. Então, a visão do Cristo é você ver a pessoa, não confundindo ela com o corpo e com a persona, tá? Mas vendo-a como o que veio antes do nascimento dela. Tá? Aquele que ela sempre foi e que ela sempre será a mesma após a morte, tá? Contempla uma luz além do corpo, uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos de pecado. Ela não vê separação. E olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos, sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Então, é uma forma de olhar através do Espírito, né? E a sua luz não diminui, porque o Cristo jamais modifica-se por causa do que está acontecendo lá fora, porque o que está acontecendo lá fora é ilusório. Isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor, nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. E é isso que dás nesse dia. Não vejas ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Então, estava até ouvindo uma palestra de Joel que ele estava falando exatamente isso, de cada pessoa que ele vê, né? Ele comunga com o espírito que está dentro dessa pessoa, ele entra em comunhão com aquele espírito que está no outro e ele começa a ver o Cristo no outro, não olhar para a aparência da pessoa, mas estar em comunhão somente de espírito para espírito, tá? É a mesma coisa que ele está falando aqui, mas aqui ele está dizendo para a gente começar de uma forma mais simples. Toda pessoa que você encontrar no seu caminho, você reconhece que essa pessoa não é aquele corpo, mas que o Filho de Deus está ali, tá? Então é uma prática, um exercício que a gente deve fazer sempre. Assim os seus pecados são perdoados quando você olha para cada um e não vê corpo, mas vê o Filho de Deus ali.
Assim, os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo, sem ser vistos pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade que está além deles vem para tomar o seu lugar. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentam ser, nem quem pareceu ser ferido por eles. Os pecados deixaram de ser e todos os seus efeitos que pareciam ter desaparecem com eles, desfeitos para jamais serem refeitos. Então isso é o que acontece quando a gente olha para as pessoas e não vê mais os seus, a sua persona, o seu corpo unido à mente carnal, né? Você limpa os pecados dessa pessoa, desaparecem, porque você está vendo através do Espírito. Assim aprendes a dar como recebes, e assim a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender, se lembrares que no teu irmão estás apenas vendo a ti mesmo. Se ele estiver perdido no pecado, tu também tens que estar. Se nele vires a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. Não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo. Mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar, na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da sua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com seu amor imortal. Hoje praticamos ver com os olhos de Cristo e pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Amém, queridos? Namastê.